Olá, pessoal. Conforme eu tinha anunciado, hoje nós vamos começar o nosso curso Direito e Realidade. Corta. Direito e Sociedade, que não deixa de ser também trabalhar com a realidade. Por que eu escolhi esse tema? Por que relacionar direito com a sociedade e também com a realidade que nós estamos vivendo? Porque quase todos os cursos de direito, todos os temas que abordam o direito, têm uma carga histórica importante, não é? Mas, além disso, muitas vezes esquecem de fazer uma associação fundamental com a sociedade em cada momento e principalmente com a sociedade atual. É uma reflexão, portanto, de como o direito pode contribuir ou não para a melhoria da nossa sociedade, ou da sociedade de cada tempo. Não é? Por isso que esse estudo ele tem um recorte. Nós faremos um recorte. Esse recorte tem, digamos assim, um começo. Eu tive que fazer um corte na história, um corte também não somente no tempo, mas também no local, para que facilitasse essa compreensão do curso Direito e Sociedade. Na verdade, se eu falasse sobre o direito e sociedade do ponto de vista do planeta Terra, do nosso mundo, nós teríamos que ter um curso bem mais longo e teríamos que começar lá dos primeiros momentos das sociedades primitivas. Mas esse não é o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? Eu pensei no Brasil. Eu pensei em trabalhar o momento em que o Brasil começa a pensar o direito diferentemente do direito português que coloniza o Brasil. E esse é o foco. A minha discussão, portanto, e a nossa conversa não será, portanto, sobre quem nasceu primeiro, se foi o direito ou a sociedade. A gente poderia até imaginar que essa discussão ela seria muito interessante para fazer essa relação direito e sociedade. Porque o direito, na verdade, só surge porque surge a sociedade. E a sociedade, por outro lado, só existe ou só consegue permanecer enquanto sociedade por conta do direito. Então, nós estamos com aquela mesma história de quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha. Certamente, o que nasceu primeiro de tudo foi o homem. O homem que, na sua trajetória evolutiva, como ser gregário, vai construindo, historicamente, soluções para a vida em sociedade, criando ferramentas, tanto do ponto de vista da sobrevivência, através da criação de instrumentos, pesca, caça, para se abrigar do frio, para se abrigar do calor, para fugir das intempéries da natureza, e também para equilibrar as relações que vão ficando complexas daquelas sociedades primárias para cá. Mas isso não será, repito, a nossa preocupação, porque esse tema, só essa questão,
daria um curso inteiro. Quem nasceu primeiro, se foi o direito ou foi a sociedade. O certo é que um depende do outro. E aí nós temos que delimitar que sociedade nós queremos falar. E eu pensei no Brasil do século XIX. Então, a partir do século XIX, o Brasil começa a romper com uma tradição do direito português e começa, então, uma grande modificação. É um tema que já foi muito estudado, mas pouco percebido. A gente estuda na Faculdade de Direito sobre a influência das ordenações filipinas, manuelinas, afonsinas no Brasil, mas a gente esquece que aí nós não estamos falando, em tese, de um direito nacional, de um direito brasileiro. É um direito trazido pelo colonizador, que impõe a uma sociedade totalmente diferente daquela que era a sociedade portuguesa. Portanto, se você imaginar que Portugal era uma potência no século XVI, o Brasil nem sequer sociedade do ponto de vista ocidental existia, mas existia uma sociedade ainda primitiva, digamos assim, para os padrões europeus. Mas tinha uma sociedade, e essa sociedade se organizava da forma como ela podia. Mas não é desse direito e nem é dessa sociedade que o nosso curso vai tratar. E por que eu digo isso? Porque a primeira ideia que a gente começa para traçar esse primeiro pano de fundo desse curso é a discussão sobre o que é o direito. O direito que já foi visto em determinado momento quase como uma dádiva dos deuses. O direito e a justiça como se fossem sinônimos e que tudo dependeria de um ser que não estivesse no campo do humano. Por isso que aquela relação dos julgadores, a ideia do julgador ser uma ideia do julgador divino. Por isso que a tarefa de julgar era dada aos governantes, aos reis, porque eles eram, de acordo com a tradição monárquica, não é? Da Idade Média, um pouco antes, frutos desse poder divino. Ele era monarca, era rei, era rainha, era faraó, porque era descendente direto dos deuses. E os deuses davam a ele esse poder de criar as normas de convivência da sociedade, o poder de julgar as pessoas segundo essas normas. E isso era o direito para ele. E esse direito que vai se aprofundando naquela fase da Idade Média, que é a fase teológica, o poder teológico toma conta, a igreja toma conta, e aí o direito se confunde, e o próprio Estado se confunde com o poder religioso, e isso vai transformar o direito também, e o direito vai estar mesclado com essa força da teologia e, portanto, como se fosse algo divino, algo caído do céu. E por onde nós vamos começar a pensar esse direito para fazer a relação com a sociedade? Eu fui buscar no sergipano, puxando a brasa para a minha sardinha, eu que sou sergipano, fui buscar em Tobias Barreto. Tobias Barreto, que nasceu em 1839, numa pequena vila em Sergipe,
chamada Campos do Rio Real, que tinha sido da província da Baía de Todos os Santos, e que depois passa, em 1820, me parece, a pertencer à província de Sergipe del Rei. E essa vila, que por sinal hoje recebe o nome de Tobias Barreto, é um município sergipano, em homenagem a esse pensador, esse jurista brasileiro, mulato, pobre, muito pobre, filho de um escrivão de órfãos, que naquela época era alguém, tipo um servidor, bem fraquinho, bem pobrezinho. E ele, o nosso Tobias Barreto, ele era capaz, portanto, de estudar naquele momento, naquela situação, latim. E aos 15 anos, o Tobias Barreto de Menezes já era autorizado a ser professor de latim. Repare que beleza, né? Esse mulato sergipano, brasileiro, que pensa em ser padre, até porque tinha uma relação para quem era muito pobre no Brasil e gostava de estudar, a solução era ir para um convento, para um seminário mais propriamente, para ter a formação de padre, né? E, na verdade, o Tobias Barreto ainda vai para essa formação, se encaminha para essa formação, mas termina, na verdade, sendo aluno da Faculdade de Direito do Recife. E não só aluno da Faculdade de Direito do Recife, mas vai ser um pensador que vai mudar o direito brasileiro naquele momento. Ele que depois chega à cátedra, se torna professor na Faculdade de Direito do Recife, colega de um poeta fantástico, baiano, muito conhecido, Castro Alves, e colega de portanto, de uma geração fantástica que já combate a questão da escravatura e que começa a pensar o direito e a pensar o Brasil sem o olhar do colonizador, no caso português, mas a pensar o Brasil a partir da sua própria sociedade, da sua própria realidade. Por isso que Tobias Barreto, neste curso que nós estamos começando agora, passa a ser um pensador importante para definir exatamente onde nós queremos chegar, né? Quando ele, num dos seus escritos, definindo o direito, diz essa frase muito conhecida e repetida muitas vezes, não só no Brasil, mas fora do Brasil, inclusive. O professor Miguel Reale, por exemplo, que foi um grande tobiático, aliás, prefaciou uma das últimas republicações das obras completas do Tobias Barreto, sempre dizia que Tobias Barreto estava à frente do seu tempo. Embora fosse até tido como alguém tempestivo, meio diferente, quase ele mesmo, o próprio Tobias Barreto, dizia que ele, às vezes, era um pouco amalucado no bom sentido, amalucado porque ele estava muito à frente do seu tempo. E era ele quem dizia essa frase: o direito não é filho do céu. Uma referência à tradição jurídica até então vigente. O direito como algo divino, o direito como algo que era filho do céu. E ele completava:
mais um produto histórico. O direito, portanto, nasce da história. Mas da história de quem? Da história de quê? Tobias Barreto, portanto, começa a nos apresentar um direito fruto da realidade histórica de uma sociedade. É a sociedade com os seus preconceitos, com os seus valores, com as suas idiosincrasias, é a sociedade com os seus defeitos e as suas virtudes que vão, portanto, construir o direito. Então, não se pode pensar que o direito seria algo bom ou algo ruim sem pensar numa sociedade boa ou numa sociedade ruim. Não podemos falar de um direito evoluído numa sociedade que não seja evoluída. Não podemos falar de um direito aquém de tudo que está em termos de desenvolvimento numa sociedade totalmente ao contrário, numa sociedade evoluída. Esse é o desafio, meus amigos, deste curso, de começarmos a trabalhar essa ideia de que o direito como um produto histórico. Mas vamos pensando, portanto, que essa ideia do direito, ela agora ganha cada vez mais força. Cada vez mais ela vai se consolidando. E naquela época, para Tobias Barreto, não foi fácil pensar dessa forma. E isso custou a Tobias Barreto, inclusive, um grau de dificuldade para ser aceito como professor na escola do Recife. Veja o senhor. Mas é lá na Faculdade de Direito que Tobias Barreto, com as suas ideias, com o seu pensamento e, principalmente, com a conexão que ele vai fazer com o rompimento da tradição jurídica portuguesa, se aproximando da escola germânica, ele vai trazer uma nova luz para o direito brasileiro. E os alunos, seus alunos, na Faculdade de Direito do Recife, ficaram enlouquecidos com aquele professor. Um professor que vai se antecipar a muita gente exatamente dessa questão de ver o direito como fruto da sociedade, do seu existir, da produção da sua história, das implicações da construção dessa sociedade. Tobias Barreto, que antes de muita gente nem imaginar o que estava acontecendo na Alemanha, começa e aprende a ler e a escrever em alemão. E numa cidade do interior de Pernambuco, em Escada, ele lança um jornal em alemão. Devia ter uns 2 ou 3 alunos dele que liam alemão. Mas era a ponte, era o símbolo que ele construía entre o direito brasileiro, nascia agora com a outra perspectiva. Ele agora que, como pensador monista que era, vai começar a escrever e se antecipar em muitas coisas do Brasil. E eu digo isso porque ainda na década de 60 do século XIX, portanto,
portanto, 1860, o Tobias Barreto já vinha construindo coisas fantásticas em termos de teoria. E, entre elas, ele que escreveu sobre quase tudo, mas especialmente na questão do direito, tem um trabalho dele no campo do direito criminal, sem falar nesse campo da importância, eu diria, da teoria do direito, da sociologia jurídica, mas no campo do direito criminal, ele vai construir um trabalho, através de um trabalho dele chamado Menores e Loucos. Esse trabalho dele, até hoje, é estudado. Ele se antecipa à importância da ciência para a definição da questão da capacidade de alguém ser responsável criminal. É Tobias Barreto, nesse trabalho dissertativo, que analisa que não será o juiz, não será o promotor, não será o jurista, não será o doutrinador, não será o legislador, que pode dizer quem é capaz ou não. Quem pode dizer isso é o simples. Quem pode dizer isso é o médico, é o psiquiatra, é alguém que tem um conhecimento que não pertence ao campo do direito, mas que se apropria do conhecimento e das teorias do direito para ser útil como uma ferramenta. E aqui eu lembro de um grande criminalista latino-americano, e talvez um dos maiores do mundo. Eu me refiro ao professor Eugênio Raul Zaffaroni, que foi, inclusive, presidente da Suprema Corte da Argentina e professor emérito da Universidade de Buenos Aires, com quem eu tive a honra de compartilhar, de estar presente algumas vezes na Escola da Magistratura do Tribunal de Justiça de Sergipe e também na Universidade Federal de Sergipe e também na Argentina, em Buenos Aires. O professor Raul Zaffaroni, que, com seus contatos na USP, e certamente com o professor Miguel Reale, o nosso grande justo filósofo também, vai ter contato com a obra de Tobias. E com esse contato nasce um livro fenomenal sobre todo esse pensamento de Tobias e a sua importância para o direito criminal contemporâneo, chamado, portanto, Em Busca das Penas Perdidas. Essa obra do professor Eugênio Raul Zaffaroni é uma obra que merece ser lida e merece ser conhecida pelos brasileiros, porque se refere, de certo modo, ao grande jurista e pensador brasileiro, nordestino, sergipano, Tobias Barreto de Menezes. E vocês vejam que eu estou falando de uma obra já do século XX, portanto, muito depois da morte de Tobias Barreto é levado a ser objeto de um estudo jurídico por um autor binomeada, como o professor Zaffaroni, e muitas vezes as pessoas no Brasil não conhecem, não dão valor. Mas não fica por aí. Existem várias obras de Tobias Barreto, ou obras sobre Tobias Barreto, em outros países da América do Sul e da Europa. Né? É importante que a gente veja
que aquele pensamento de Tobias Barreto, ainda numa sociedade preconceituosa, limitada, tradicionalista, como a sociedade nordestina no Brasil, no período ainda do Império, quando as ideias republicanas começam a tomar corpo e quando o Brasil começa, embora independente desde 1822, começa a buscar uma identidade, porque juridicamente o nosso país, mesmo tornado independente por Dom Pedro I em 1822, mesmo sendo agora um Estado, uma monarquia constitucional a partir da Constituição de 1824, ainda não tinha uma identidade jurídica. E é esse o valor que eu quero chamar a atenção nessa primeira aula para o papel e a importância de Tobias Barreto. Porque Tobias Barreto, na sua quase missão impossível, como um desafiador, né? Como um Don Quixote de la Mancha, saiu para construir um pensamento com uma identidade brasileira, obviamente, se aliando àquilo que havia de mais moderno no mundo e que vinha sendo discutido, melhor dizendo, na Alemanha. Tobias Barreto não fica somente no campo do direito criminal, como eu já disse. Ele vai também para o campo do direito administrativo, do direito constitucional, do direito civil. Enfim, ele tem uma visão holística do direito. Por isso, a importância de se compreender que o direito, seja qual for o seu ramo, ele não é fruto da vontade divina. Ele é fruto da história que os homens constroem. E aí vem o papel fundamental que o nosso Tobias Barreto de Menezes já dizia. Ele alertava para o papel fundamental, portanto, o papel fundamental do legislativo na construção do nosso direito. O poder legislativo, ele é fundamental. Ele precisa, portanto, ser a representação concreta da sociedade. E Tobias Barreto já dizia isso. Ele já criava essa expectativa de dizer, olha, se o direito é fruto da história, se o direito é produto da sociedade, nós não podemos imaginar que a sociedade não esteja acompanhando a construção desse direito. E não é por outra razão que Tobias Barreto de Menezes, quando começa, inclusive, a se posicionar como republicano, embora não tivesse nenhuma queixa do imperador Pedro II, ao contrário, o fato que eu preciso relatar aqui é que Tobias Barreto, apesar de brilhante, apesar de ser um gênio, foi quase recusado no concurso de professor da
Iglesias. E só não foi impedido de ser professor daquela faculdade tão importante, que hoje leva o nome dele, a gente chama de a Casa de Tobias Barreto, né? Ele só não foi graças à intervenção do imperador Pedro II, que era um homem culto, um homem de ciência e um homem que via em Tobias Barreto um homem de valor. Um homem tão importante que ele vai passar, digamos assim, a criar as linhas mestras do direito brasileiro, que começa ali no debate na vetusta Casa da Escola de Direito. E ele vai ter um grande aliado para isso. Um outro sergipano, que vai ser um grande divulgador das suas ideias, do seu pensamento, que é o Silvio Romero. E o Romero vai ser um discípulo fundamental na disseminação do pensamento soviético. Até porque, olha, hoje nós estamos aqui, eu estou dando uma aula, estou vendo aqui meu confrade Edson Bida assistindo a minha aula, tem outros que não estão aparecendo, mas daqui a pouco nós vamos ter no YouTube, para quem não pôde assistir ao vivo no Zoom, então vai estar lá no meu canal, professor Anselmo Oliveira, vai estar lá a aula, essa e todas as outras, né? Então, daqui a pouco vai estar à disposição no YouTube. Então, eu percebo, Tobias Barreto não tinha essa facilidade, não tinha ferramentas tecnológicas para que o seu pensamento saísse do interior de Pernambuco, onde ele morava, para chegar até o Recife, e depois chegar ao Brasil, e depois chegar ao mundo, e chegar à Itália, chegar à própria Alemanha. Não é? Então, era um esforço diferente. E deve-se muito isso, essa disseminação do pensamento soviético, a uma coisa que é fundamental. E ontem, Dia dos Professores, eu me lembrava disso. O que seria o mundo sem os professores? O que fez a obra de Tobias Barreto espalhar pelo Brasil e pelo mundo foi exatamente o fato de ser professor. E sendo professor, tendo seus alunos como verdadeiros discípulos, apaixonados, que seguiam o mestre pelas escadarias da velha Faculdade de Direito do Recife, ou pelas praças, ou ainda no Teatro Princesa Isabel, no centro de Recife, onde ele polemizava. O direito era feito de polêmicas, imagine, não se tinha a internet, não se tinha o Zoom, não se tinha o YouTube, não se tinha nada disso, mas tinha-se o teatro. O teatro era o grande lugar onde os polêmicos, os pensadores, iam debater suas ideias e iam se colocar numa posição de divulgação e, ao mesmo tempo, de aceitar um debate crítico. E quantas vezes Tobias Barreto fez isso, não só dentro da Faculdade de Direito do Recife, mas como também lá, ele que era também um artista, que também adorava música, Maestro Bida. Ele achava que tinha vocação para musicólogo. Aliás, ele na geração dele, um dos maiores musicólogos do Brasil. E, além disso, era um boêmio, de tocar o seu violão, de fazer serenata, e etc. Mas ele fazia isso, talvez, como uma forma de chamar a atenção para um debate muito mais profundo. E aí, tanto lá no Recife, como até quando exerceu o cargo de vereador em Escada, e faz discursos contra a escravidão, por exemplo, contra a forma que a sociedade brasileira, naquele momento,
via como se dá o direito e a quem e como, ele levava isso para todos os cantos. E um deles foi o teatro Princesa Isabel, do Recife. Aliás, tem uma passagem fantástica. Ele e Castro Alves se apaixonaram pela mesma mulher. Salvo engano, Inês, uma atriz de um grupo de teatro que se apresentava em Recife, um grupo famoso. E ele, de um lado do teatro, e Castro Alves do outro, declamavam versos para a pretensa amada, e isso, imagine que cena interessante. Um poeta e um jurista, professor já conhecido, e também poeta, muito mais filósofo, muito mais jurista do que poeta, mais poeta, né? Mas fica aquela ideia da cena de não se perder o debate, não se perder o local de fala do agente que pensava em transformar a própria sociedade e o próprio ensino do direito. Tobias Barreto chega ao ponto de propor uma reformulação do próprio curso de direito, dizendo que disciplinas deveriam ter, exatamente para fugir daquele modelo de direito dos nossos colonizadores, de modernizar o direito. E olha que esse esforço de Tobias Barreto não é em vão. Tanto não é em vão que começam a lembrar de Tobias Barreto quando vem a República. Quando vêm as ideias que seriam discutidas na Constituição republicana, a primeira Constituição, né, de 1891. Quando vem depois a discussão do Código Civil de 1916. E eu diria que também Tobias Barreto vai ser lembrado, embora muito mais nas salas fechadas e nos prédios das faculdades de Direito, quando, na década de 40, surge o Código Penal Brasileiro, fruto de um decreto-lei e não de uma grande discussão, como deveria ter sido no Congresso Brasileiro. Mas isso aqui é para mostrar a ponta do iceberg desse fenômeno fantástico, nascido sergipano, nascido nordestino, nascido mulato, Tobias Barreto de Menezes. É a partir daí, meus amigos, que eu quero trabalhar até que ponto esse direito que é fruto da história nós estamos vivendo na nossa realidade. E aqui nós estamos, eu faço um corte dizendo, se Tobias Barreto era importante, porque ele abre essa perspectiva de um direito nacional com as cores nacionais, é porque a sociedade brasileira, naquele momento, já começa a perceber que ela é diferente. Mas, no entanto, até hoje, nós temos o hábito ruim de trazer as ideias importadas sem reconhecer o fator histórico da nossa sociedade ou sem reparar o que é a nossa sociedade. Nós fazemos isso, talvez por um complexo de achar que nós não somos capazes de construir o nosso direito com as nossas ideias. E aí eu digo para vocês que hoje eu tenho certeza absoluta, depois de mais de 40 anos no direito, mais de 30 anos como professor de direito, mais de 30 anos como magistrado,
mais de 40 anos convivendo com pessoas que gostam de estudar direito. E o Brasil não precisa das importações. Nós precisamos ficar atentos ao mundo, porque o mundo hoje é global. Não há mais separação. Tudo que acontece aqui, eu estou falando agora para vocês, e pode ser que eu tenha um aluno na Europa, nesse exato momento, ou nos Estados Unidos, ou na China, ou no Japão. Essa mundialização, como preferem os franceses não gostam de que se chama de globalização, porque diz que é coisa de americano, né? Do global. Né? Então, eles preferem a mundialização. Essa mundialização, ela não pode ser, nós não podemos perder de vista a perspectiva de estar atento. Quando eu me refiro à não importação, é essa importação direta. Porque se eu pensar que a sociedade, por exemplo, francesa, é uma que tem os seus próprios valores, suas próprias crenças, tem as suas idiosincrasias, eu não posso compará-la com a sociedade brasileira. A sociedade brasileira é muito mais complexa. Eu não posso comparar a sociedade norte-americana com a sociedade brasileira. E aqui não é uma comparação de quem é melhor, de quem não é, ou de quem é maior, de quem é menor. Não é isso. Não é isso do que eu estou falando. Não é isso do que se trata. Eu estou falando que as sociedades são diferentes porque elas nasceram de forma diferente. Então, se nós estamos abaixo do Equador, da linha do Equador, se nós, latino-americanos, nós tivemos uma forte influência dos nossos colonizadores portugueses, que, por sua vez, traziam também as influências dos outros povos da Europa, mas trazia o seu viés, o seu olhar específico. É uma coisa. Se eu olho a sociedade norte-americana, que nasce praticamente de uma tentativa daqueles que fogem da Inglaterra por razões políticas, em busca de construir uma nação que não podia ser mais na Inglaterra, não podia ser mais no Reino Unido, é bem diferente. A nossa sociedade ainda tem a força fundamental do índio, do negro e dos portugueses, que nessa mistura criaram uma raça diferente, um povo diferente. Para dizer que raça é uma questão complicada, se falar de raça, mas entenda a raça como um povo misturado, mas um povo que se transforma forte, porque se não fosse forte, não teria mantido na íntegra um país do tamanho do Brasil, um país continente, falando a mesma língua, e embora com desigualdades regionais muito claras, evidentes, mas um povo que tem uma conexão em qualquer região. Se eu vou ao norte do Brasil, eu encontro diferenças. Até as diferenças são óbvias, climáticas, ambientais, né? Antropológicas. Mas ali está o Brasil. Eu consigo ver o Brasil ali. Se eu estou aqui no Nordeste, eu consigo ver que, sendo o Nordeste, inclusive a primeira parte do Brasil civilizado, é bom que se diga, o Brasil civilizado é o Nordeste.
Começou no Nordeste. Se nós fôssemos a Europa, a velha Europa seria o Nordeste. Né? Então, nós temos a Bahia, nós temos Pernambuco, nós temos Ceará, nós temos Sergipe, nós temos Alagoas. Se nós olharmos a Paraíba, o Rio Grande do Norte, todos esses estados nordestinos, por exemplo, todas as grandes contribuições no campo do direito, no campo da literatura, no campo da educação, todos os estados contribuíram enormemente. O meu estado, Sergipe, contribuiu com Tobias Barreto de Menezes, o que não é pouco. Para um estado pequeno, como o Sergipe, Tobias Barreto chega a ser maior do que o Nordeste, maior do que o Brasil. Pois muito bem. Então, não dá para comparar. Porque se eu vou para o sul do Brasil, eu vejo um Brasil diferente, um Brasil com a presença de poloneses, de italianos, de alemães, né, de japoneses, fruto de uma migração já mais recente, depois da Primeira Guerra Mundial, e que cresce depois da Segunda Guerra Mundial. Mas o que eu quero deixar claro é que esse povo é o povo brasileiro. Então, a sociedade brasileira se torna mais complexa do que a sociedade norte-americana, que tem mais, digamos, uma linearidade. Alguém poderia dizer, mas os Estados Unidos também teve a presença do negro escravo. E é uma presença considerável. Tanto é que os Estados Unidos têm uma série de ações afirmativas e de direitos reconhecendo o papel do negro. Perfeito. Mas, se a gente observar o percentual de população negra nos Estados Unidos, por exemplo, e a do Brasil é muito mais. A luta do respeito pela igualdade nos Estados Unidos, igualdade racial, é tão grande ou maior do que a do Brasil. Com a diferença que o Brasil é um Brasil mestiço, é um Brasil mulato, como Tobias Barreto. E basta ver, falando de realidade, eu comecei dizendo que meu curso é sobre direito de realidade, e também é, porque a sociedade é uma realidade que compreende, do ponto de vista da sociologia e da antropologia. Basta ver o que aconteceu agora. Foi só o Supremo Tribunal Federal dizer que ia ter mais dinheiro para os candidatos negros ou pardos. Teve um bocado de candidatos que sempre se declarou branco e agora correu para se declarar negro ou pardo. Vocês vejam como é. Na verdade, são mestiços mesmo, são pardos mesmo, não é? Mas nunca assumiram, porque branquearam a sua questão da raça, da cor, embranqueceram, mas na hora da vantagem, aí preferiram ficar preto novamente, ou ficar pardo novamente. Em cada cidade do Brasil aconteceu isso. Tem um levantamento feito pelo Tribunal Superior Eleitoral que parece piada, mas não é. 80% dos candidatos a vereadores no Brasil mudaram de cor. Eu até pensei que era pelo sol que está chegando forte. Nós estamos já chegando perto do verão, estamos na primavera, mas o verão vem aí muito forte. Eu já pensei que era o efeito do sol. Mas não. Foi o efeito da divisão do dinheiro para a campanha eleitoral. É por isso que eu digo que a sociedade nossa é bem complexa. Então, tudo que se tratar de lei, de direitos, numa sociedade menos complexa do que a nossa, não pode valer para o Brasil. E aí, Tobias Barreto, novamente, está coberto de razão.
Se a gente olhar o Centro-Oeste, que até a década de 50 era, no Brasil, quase nada. Quem está na minha faixa de idade, quem tem a idade de Brasília, ou um pouco mais, ou um pouco menos, sabe muito bem que chamaram Juscelino Kubitschek de maluco quando ele disse que ia construir a capital do Brasil no centro do Brasil, no Planalto, onde fica o Distrito Federal. Ali não era nada. Como também não era quase nada os estados do Centro-Oeste. Até outro dia, eu estive no estado de Tocantins e me surpreendi. Tocantins surgiu do nada depois da Constituição de 85. E hoje é um estado enorme. Parte daquela região que a gente costuma dizer que é o celeiro mundial. E o que dizer do Mato Grosso? Que de tão grande se dividiu em dois. Mato Grosso do Sul. E Goiás. E Minas. A parte de Minas e a parte da Bahia a oeste. Barreiras e companhia. Aquilo é outra realidade, mas é Brasil. É onde cresce o agronegócio. E aí o direito também é importante atuar, né, na vida econômica, na vida da sociedade, que também interessa no seu desenvolvimento, que é a economia. Direito não é somente uma simples regra escrita num papel, é mais do que isso, é uma forma de organizar essa sociedade em busca do seu desenvolvimento e do seu aperfeiçoamento. Então, a nossa aula de hoje é uma aula introdutória, é uma aula que busca, principalmente, a partir dessa visão, direito como fato histórico. História produzida por determinada sociedade. Sociedade que, compreendendo a si própria, pode realizar as normas necessárias para que haja paz, para que haja desenvolvimento, para que haja segurança. Na verdade, quando eu penso nessas possibilidades, eu digo que todos nós somos responsáveis. Nós costumamos dizer assim, no Brasil o direito não funciona. Mas o direito deve funcionar a partir de cada cidadão, de cada pessoa. A partir de que momento? A partir do momento que eu reconheço o direito, não só para mim, mas para o outro. Quando eu respeito o direito do outro. E eu vou dar um exemplo muito singelo. Eu que já tenho aquele cartão de estacionamento de idoso, é só olhar quantas pessoas jovens, quantas pessoas que não têm o direito de colocar na vaga do idoso, vai lá e coloca o carro no lugar do idoso. E acha isso normal. E acha isso bacana. E, na verdade, não é. Uma sociedade constrói o seu direito também com a prática, no seu dia a dia, no agir de cada cidadão, no seu comportamento ético mínimo. Ora, tem uma vaga que é para deficientes. Se eu não sou deficiente, eu não tenho que parar na vaga de deficiente. E tem uma marca para dizer que aquilo ali é para deficiente. E vai alguém que não é deficiente e para. Tem uma faixa de pedestre. Todo mundo já aprendeu a faixa de pedestre o que é. Até as criancinhas já sabem. Eu vejo as pessoas, tem uma faixa de pedestre e a 50 metros tem outra.
As pessoas atravessam no meio das duas faixas de pedestre, mas não passam na faixa de pedestre. Talvez porque pense que o direito tem que ser somente algo inatingível, algo distante, ou algo que somente se consegue quando se vai ao judiciário. Não é, meus amigos, com toda certeza, direito não é somente isso. E é sobre isso que nós vamos, no nosso curso, discutir, a partir dessa aula que nós estamos abrindo hoje. Nós já estamos quase concluindo. Eu quero agradecer, eu quero dizer aos amigos, a Dina, outros que estão assistindo, hoje nós não vamos abrir um debate, mas eu vou criar, e já estou avisando aqui, uma mesa redonda, uma mesa de bate-papo, certo? E aí eu vou avisar com antecedência e que todo mundo vai poder, não vai ser uma aula como essa, vai ser uma aula bate-papo onde todos nós vamos interagir. Eu quero, já concluindo a aula de hoje, dizer que estou muito feliz. Esse curso surgiu de uma reflexão, porque nós estamos vivendo um momento tão complicado no nosso país e no mundo, com a pandemia, mas que a gente não pode ficar parado. O mundo não pode ficar parado. A nossa riqueza está no dinamismo do nosso povo, na capacidade de enfrentar as dificuldades. E o brasileiro e o nordestino são fortes. Nós vamos passar por isso e nós vamos sair melhores se a gente compreender melhor a questão do direito e a sociedade. Meu abraço e espero que todo mundo na próxima aula esteja aqui, na próxima sexta-feira. Tá bom? Dida, um grande abraço. Karina, que está aí também, um grande abraço. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Amém.